Vamos falar de outro nazista, óbvio alemão também, morreu com 96 anos, esse é Carl Schmitt. Carl Schmitt foi o ideólogo jurídico do nazismo. Então todas aqueles ordenamentos, estrutura jurídica do nazismo foi ele que fez. Mas antes de falar disso, falaria dos livros mais importantes dele na filosofia do direito. Teologia Política, que ele escreveu em 22. Da ditadura em 21, um pouquinho antes, né? Catolicismo Romano e a Forma Política. O Guardião da Constituição, o Conceito de Político e a Teoria do Partizão, que é de 63. Schmitt era alemão e católico, como Heidegger. Ele é o maior inimigo do positivismo estrito, ou seja, ele odeia Kelsen. Eles chamam brigas homéricas. Tem um livro dele chamado Jurisdição Constitucional, no qual um dos artigos neste livro, um dos capítulos desse livro, é para atacar um livro do Carl Schmitt que está aqui sobre a mesa, que é o Guardião da Constituição. Essa expressão é tão forte que se você pegar a nossa Constituição, está lá que o Supremo Tribunal Federal é responsável pela guarda da Constituição. Não fala categoricamente é o guardião. Mas essa expressão guarda, guardião da Constituição, está na nossa Constituição. Esse termo foi cunhado pelo Carl Schmitt. O Carl Schmitt foi recebido na Espanha, toda a obra dele está em espanhol. Inteira. Foi vertida para o espanhol. E ele caiu no ostracismo, até porque ele era um nazista. Não se falava com a gente, era um nome proibido. A partir da década de 90, comecinho do ano 2000, ele voltou com força total. Tem cadeiras nas universidades europeias, inclusive na Universidade de Israel, Tel Aviv, não lembro quantas duas agora, estudos sobre Carl Schmitt. Eles estão tirando a parte nazista dele e estão fazendo dois grandes correntes de estudo. A parte funcional, que foi o primeiro, foi o que o reabilitou, e a parte do estudo do poder. Para ele é muito importante essa questão do poder. Então ele está na crista da onda agora. No Brasil poucos falam dele ainda. Todo mundo aqui que conhece um pouco de direito ou estudo constitucional adora a República de Weimar, né? Fala que a nossa melhor Constituição foi a de 46, é uma Constituição que se baseou nessa Constituição fantástica. Carl Schmitt dizia que a Alemanha era fraca, frouxa, justamente porque era governada por juristas de Weimar, né? Tanto que foi a estrutura de Weimar, os poucos falam, que deu oportunidade para o nazismo ascender. Vamos lá, vamos ao pensamento de Carl Schmitt. O mais importante é o decisionismo, que é a decisão, a importância da decisão. O primeiro livro importante dele, que é o Teologia Política, a primeira frase do livro resume o livro inteiro. Você pode ler a primeira frase, fecha o livro e lê o livro. Que é, o soberano é aquele que decide sobre a exceção. Quem manda? É quem quebra a regra, não é quem cumpre a regra. O que os positivistas estritos falam? Que manda quem cumpre a regra. Carl Schmitt diz que não. Manda quem pode quebrar a regra. E não ao contrário. Porque quem cumpre a regra é o peão. Isso não tem poder nenhum. Ele é obrigado a cumprir a regra. A verdade do direito, para o Carl Schmitt, está no poder. Direito é um assentamento de competências, por exemplo. Você quer entrar com uma ação de separação, você vai poder ir lá no Fórum Criminal? Não. Se um juiz recebe uma petição dessa, consegue passar pelo protocolo até, né? Mas chega para ele despachar e fala, peraí, isso aqui não é daqui. O cara mora em Barueri, dou como incompetente, manda esse processo lá, o réu mora em Barueri. Esse assentamento de competências fragmenta o direito, mas dá mais poder. O juiz criminal manda prender, manda soltar. O juiz civil manda prender, manda soltar? Só se acontecer um crime na frente dele, mas aí todo mundo sabe que qualquer um de nós, na presença de um criminoso, pode dar voz de prisão. Agora eu pergunto quem é louco aqui, né? Quem é para fazer uma coisa dessa? Mas você pode, a Constituição permite. Né? Que você prenda, se você estiver vendo um crime, você pode dar voz de prisão. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é esse que manda, né? Quem tem o poder. Outro conceito importante é o fenômeno político. E é aqui que se funda o republicano. O político a questão política para ele, né, o político, é a dialética entre um amigo e inimigo. O poder sempre se dá contra todos. Agora, você precisa ter um motivo de aglutinação. Os Estados Unidos levam isso a ferro e fogo. A competição ela é institucionalizada até na educação americana. Né? É aluno contra aluno, depois é classe contra classe, escola contra escola. Tem os campeonatos universitários até hoje fortíssimos lá. Estado contra Estado, mas quando é contra os Estados Unidos, eles viram um bloco, parece um tatu, né? Fica o cara passa assim. Ajuda todo mundo, né? Imaginemos
O que aconteceu em 2001, por exemplo, na guerra das Torres Gêmeas? Não tinha um que não falasse que vamos matar quem precisar. Todos falavam isso. Porque eles se unem quando o ataque é externo. E os republicanos levam isso ao pé da letra. Porque o maior mentor do Partido Republicano é um filósofo chamado Léo Strauss. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Léo Strauss é um grande schmittiano. O cara sabe Schmitt de torto e direito. Ele aplica no Partido Republicano isso com uma maestria absoluta. Os republicanos são schmittianos no sentido desse político, que é necessário ter um inimigo. Quando você identifica um inimigo, você aglutina aqui. Como é que o republicano faz para ganhar a eleição? Ele inventa uma guerra, porque quando os Estados Unidos é atacado, ele se une. Então se ele se une, ele ganha. E Schmitt era católico, né? Ele sabia muito bem como funciona o catolicismo. O catolicismo, se você quiser perdoar os seus pecados, você é missa todo domingo, tirar no seu quarto, ajoelhar e pedir perdão. Dentro dos dogmas católicos, para você ter o perdão, você tem que ir lá confessar. E um padre, que é alguém autorizado pelo Papa, que foi autorizado por Deus, te dá o perdão. Então você está perdoado. Se você tiver lá a sua contrição, suas 10 Ave Marias, lá seus 5 Pai Nosso. O evangélico não, o protestante não é assim. Ele pode pegar a sua Bíblia, ir para o quarto, ler, estou perdoado. Segue a vida. Schmitt identificou isso, que a economia é o protestantismo e o Estado, o direito, é o catolicismo. A estrutura estatal é o catolicismo secularizado. O que é secularizado? Tornado laico. A estrutura do direito e do Estado é o catolicismo. A economia é evangélica, protestante. O que a gente mais ouve dos liberais, do liberalismo? Que não pode haver interferência. Não tem interferência na economia. Não tem interferência entre o evangélico e Deus. Ele fala diretamente com Deus. Ele ouve Deus. Né? Quantos aqui vocês conhecem, que são evangélicos, que falam categoricamente, fui ouvir o Senhor, Jesus me mandou fazer tal coisa, ou eu senti inspiração, enfim. É muito tranquilo isso para os protestantes. Não é para o católico. O católico sabe que ele tem ali uma burocracia para chegar lá. Ele tem que passar por um padre, tem um sacramento X e tal. Isso é muito claro, né? Tem um livro que justamente fala sobre isso. O Catolicismo Romano e a Forma do Estado. É um livro escrito antes, inclusive, do livro do Weber, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que é um livro fantástico também. Né? Então a economia tem esse lado de não ter essa interferência, não tem mediadores, né, na economia. A economia é mais livre. A política, o Estado, tem regras, tem hierarquias. Tem padres, tem bispos, tem arcebispos, tem cardeais, tem papa. A economia não é assim. A economia não tem controle. Né? Então, o Estado moderno é a Igreja Católica secularizada. Isso o que Schmitt falou prontamente. Então, os dois modos de pensar a religião. O protestante, o homem se liga diretamente a Deus pela leitura da Bíblia. O catolicismo, o homem se liga a Deus pelo Papa, com a autoridade. Essa é a ideia. Portanto, a política católica e a economia protestante. A decisão para o direito é o que o milagre é para a religião. Quantos de vocês, principalmente que trabalham no escritório, sabem que os advogados ficam desesperados quando está para sair uma decisão do estagiário toda hora, e quando sai e é favorável, quase pula da cadeira, quase leva um código de cera lá para o tribunal lá, para poder acender lá, como se fosse um milagre que aconteceu. Né? É um milagre. A decisão judicial é um milagre. E as pessoas se colocam nessa postura. Como eu lembro que eu falei para vocês que o Montesquieu gastou suas tintas para trocar Deus pela lei, Schmitt identifica que para o direito agora a decisão judicial virou um milagre. Você não sabe o que vai acontecer. E quando sai, parece que anunciou as trombetas do paraíso com o nosso ar no meio. Né? Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Não precisa nem explicar, né? Isso aqui é a interpretação dos juspositivistas escritos. Redes leitura. No Teologia Política também ainda, ele diz o seguinte: todo direito é direito situacional. O soberano cria e garante a situação como um todo na sua completude. Ele tem o monopólio da última decisão. Nisso repousa a natureza da soberania estatal, que corretamente deve ser definida juridicamente não como monopólio coercitivo imperialista, mas como monopólio decisório, em que a palavra decisão é utilizada no sentido geral ainda a ser desenvolvido. O estado de exceção revela mais claramente possível a essência da autoridade estatal. Nisso, a decisão distingue-se da norma jurídica e, para formular paradoxalmente,
a autoridade comprova que para criar direito, ela não precisa ter razão e nem direito. Dá para entender como é que nós começa um negócio desse. E isso a gente vê muito, porque quando sai uma decisão completamente, aí isso acontece, né? Não está nem sendo justpositivista X, está sendo, não usa a lei, não usa nada, atropela todo mundo. Aquela questão nem existe, né, às vezes acontece, tem uma ação judicial que está discutindo alguma coisa que não está na lei mesmo, que demanda interpretação, mas a decisão é tão completamente longe, e às vezes até injusta, que você vê que a autoridade comprova que para criar direito, ela não precisa ter razão nem direito. Isso é extremamente interessante, você vê, está na 14, né? 7 páginas depois do que ele já falou. Em O Conceito de Política e Teoria do Partisan, que são os dois livros que estão juntos aqui, que foi essa edição da Del Rey. Em verdade, uma guerra corretamente conduzida segundo as regras do direito internacional europeu contém em si mais sentido de direito e reciprocidade, mas também mais procedimento jurídico, mais ação jurídica, como se dizia antigamente, do que um processo espetaculoso encenado por modernos detentores do poder a fim de exterminar física e moralmente o inimigo político. Quem derruba as clássicas distinções do cerceamento sobre elas, construído da guerra entre os Estados, tem que saber o que faz. Revolucionários como Lenin e Mao Tse-tung o sabiam. Alguns juristas de carreira não o sabem. Uma guerra conduzida segundo as regras do direito internacional tem mais sentido de direito do que ficar enrolando lá com um processo na ONU, por exemplo. Resolve logo isso. Vai lá e entra, explode, começa a guerra, arranca quem você quer, do que você ficar lá discutindo dias e horas e tempos lá na ONU, por exemplo. Todos os conceitos concisos da teoria do Estado moderna são conceitos teológicos secularizados. Não somente de acordo com o seu desenvolvimento histórico, porque ele foi transferido da teologia para a teoria do Estado, à medida que o Deus onipotente tornou-se o legislador onipotente, mas também na sua estrutura sistemática, cujo conhecimento é necessário para uma análise sociológica desses conceitos. Veja que interessante, o Deus que faz a lei, né, o Deus que antigamente fazia o milagre, agora nós temos um legislador onipotente que tudo sabe. Porque quando você trata a lei como uma coisa mais absolutamente reta, íntegra, indiscutível que existe, como querem os juspositivistas estritos, quem que está certo? Quem é que é o Supremo? Quem é Deus ali? É o legislador. Né? Ele que faz a lei, então ele pode tudo. Os conceitos de amigo e inimigo devem ser tomados em seu sentido concreto e existencial, e não como metáforas ou símbolos, não misturados ou enfraquecidos por noções econômicas, morais e outras, e menos ainda em um sentido privado individualista e psicologicamente como expressão de sentimentos e tendências privadas. Não constituem antíteses normativas, nem puramente espirituais. Em seu típico dilema entre o espírito e a economia, o liberalismo tentou reduzir o inimigo, pelo lado comercial, a um concorrente, e pelo lado espiritual, a um adversário nas discussões. Todavia, no âmbito econômico, não há inimigos, apenas concorrentes, enquanto em um mundo completamente moralizado e eticizado, talvez apenas adversários na discussão. Então vejam, são uma parte importante aqui, que na economia, ou seja, no capitalismo, o liberalismo tentou reduzir o inimigo pelo lado comercial a um concorrente. Quem trabalha em grandes empresas, ou já trabalhou, sabe que determinadas posturas decisórias das grandes empresas tratam a concorrência como um inimigo. Eles estão numa guerra, só não tem bala, tem outras coisas. Às vezes até tem uma balinha, mas não é só bala, né? Tem outras coisas. Tranquilo? Schmidt, suave, né? Pessoa boa. Pô.